Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que bom estarmos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, de maneira virtual, de maneira online, mas presentes. E na real importância de que Deus está conosco nesse dia. Então, gostaria de convidar a você a baixar sua cabeça e estarmos juntos orando a Deus, pedindo a sua sabedoria e conhecimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quão grande é o Senhor. Senhor, o Senhor é tão grande que se deixa ser levado, se deixa ser conhecido através do Teu Filho amado Jesus. Fala conosco nessa manhã. Possamos aprender, ter conhecimento, ter sabedoria, ó Pai, do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura. Nós iremos continuar a nossa lição de semana passada. Então vamos ler no mesmo livro que lemos na semana passada. Colossenses capítulo 1, versos de número 9 até o número 12. Paulo ora pelos colossenses. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vou voltar de novo. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança em longanimidade, com alegria, dando sempre graças ao Pai, que fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Amém. Amém. Domingo passado nós estivemos falando sobre sintomas e nós falamos também que de repente nós achamos que as nossas igrejas não necessitam de revitalização. Nós temos que olhar. Eu gostaria que não fosse simplesmente um estudo, né, Pastor Michel, mas fosse muito mais do que isso, uma reflexão. Às vezes a gente começa a assistir uma live, um estudo, e já no começo a gente fala, não, o assunto não interessa, a gente muda já para o próximo. Mas é um assunto que nós não queremos simplesmente que as pessoas fiquem amarradas àquilo que nós vamos falar, simplesmente para nos dar visualizações. Eu gosto de falar muito nisso. Mas é um assunto que desperta em cada um de nós, pastores, membresia da igreja. Às vezes a gente anda anos de caminhada da igreja e tudo tá bom para nós. E a gente só vai perceber que não está bom ou que não estava bom quando nós começarmos a colher os prejuízos de atos impensados e nós termos levado o trabalho de Deus de uma forma que nós achávamos certo. Eu acho que não tem nada de mais, porque o ser humano é assim, ele sempre acha que está certo. Mas vamos voltar lá. A ideia não é essa, nós acharmos em relação às coisas de Deus, se nós achamos que é certo.
Se isso, nós temos que perguntar se isso está biblicamente fundamentado, se nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos colhendo frutos daquilo que nós estamos fazendo. E ninguém faz nada nessa vida, até a vida material, se não for colher fruto. Eu vou fazer porque eu gosto de fazer. Daí vem a segunda pergunta, mas não poderia conciliar o gosto seu com o objetivo, né, com uma vontade de chegar em algum lugar? A maioria dos planos das pessoas não chega a lugar nenhum. E a igreja não é diferente nisso. Às vezes nós estamos aí numa caminhada muito longa e fazendo o que a gente acha, batendo cabeça, né? Porque nós estamos distribuídos, e essa é uma das expectativas do meu coração, porque o sistema nosso presbiteriano é um sistema federativo, onde nós nos unimos para juntos compartilhar as boas novas de Deus, onde todos nós compartilhamos alguma coisa uns com os outros, né? Mas na verdade isso não acontece, pastor Michel, porque nós estamos distribuídos teoricamente de uma maneira federativa de partes. Eu concordo que cada lugar tem um contexto, isso está bem explicado, mas isso também não podemos fazer disso uma separação. Eu sou da tal igreja, eu não posso colaborar com a outra, é cada um por si. E no reino de Deus não existe cada um por si. Nós fazemos o nosso culto adequando o local, a cultura do lugar, né? Mas isso não pode levar em conta a questão da separação. E nós temos que produzir, né, material, produzir pregações, produzir estudos, e a gente não está inteirado do nosso irmão que precisa lá, ou mais daquele irmão que tem alguma coisa a mais do que nós para acrescentar e não tomamos, porque o orgulho fala mais alto, né? O egoísmo nosso em pedir, né? Dá uma força, né? Nesse ponto aqui, eu não estou inteirado, então a gente vai, e a igreja se abateu muito com o tempo, justamente por causa desses fatores. Cada local tem um grupinho de mandatários, né? Eu falei também na lição passada que a nossa conversa vai ser aberta, né? Não vai só ser um estudo, vai ser uma conversa aberta. O que eu falar aqui, pastor Michel pode debater até contrária à ideia, se ele apoia ou não, para que a gente tenha uma reflexão mais profunda, pastor Michel. Sim. Senão a gente nunca vai ter uma reflexão mais profunda das coisas de Deus. A gente vai ficar, não, eu acho isso mesmo, está tudo certo, e a gente não chega a lugar nenhum. E hoje a gente vai ver, justamente com essa leitura, e falar sobre a busca do tratamento na graça de Deus. Tratamento, maravilha! Chegamos para a vacina do Covid. Vai ter tratamento. Então estou falando de uma maneira espiritual agora. Tem tratamento para a igreja. Porque às vezes está preocupado mais com o Covid do que o tratamento espiritual, né? O humor de muitos se esfriaram, né? Fecharam os tempos, né? Tem gente que não assiste as lives há muito tempo, não participa de um culto, né? E a gente tem esperança de que Deus realmente irá restaurar a sua igreja. E a vacina do Covid espiritual, então a gente tem acesso a isso. Está nas mãos. E começa por onde, pastor Michel? Pois bem, quando nós buscamos o tratamento na graça de Deus, essa é a base da nossa lição de hoje, daqueles sintomas que nós apresentamos no domingo passado. Só queria citar um exemplo aqui, Agil, de algo que eu vi nessa semana na internet. Essa semana postaram um desenho de criança, né? Um desenho
talvez a igreja disponibilizou para essa criança pintar. Está lá o prédio de uma igreja construída e as pessoas ali adentrando o templo, né? E o desenho pedia: pinte a igreja. E o que a criança fez? Ao invés de ela pintar o prédio, ela pintou as pessoas. Então, isso é uma percepção que nós devemos ter também. A igreja não é isso aqui construído, não. Isso aqui é muito bonito. Aquela cruz lá, todo mundo fala dessa cruz lá atrás. Mas a gente precisa entender que a revitalização são de pessoas. E aí é o tratamento espiritual. A revitalização nada mais é do que isso. É a comunhão dos santos na comunidade. Nós usamos o templo, mas a igreja em si não é o templo, são as pessoas. Então, como pessoas, nós precisamos de revitalização para cuidar da nossa vida, para dar mais vida à nossa vida. E a primeira atitude que nós devemos ter como igrejas que precisam de revitalização, ou pessoas que precisam de revitalização, está escrito lá no versículo 9. Por essa razão também nós, Paulo está falando dele, desde um dia em que ouvimos, ouviu quem? Ouviu sobre o testemunho da igreja de Colossenses. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, o primeiro passo de uma revitalização é a oração. Paulo enfatizou a oração. Desde o dia em que ele ouviu falar do seu testemunho, do testemunho das igrejas de Colossenses, da igreja de Colossenses, Paulo orou incessantemente, todos os dias, até ele escrever essa carta àquela igreja. E como você acha que está essa oração nos dias de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor Michel. A oração, como que as pessoas veem a oração, como que elas realizam. Eu estava lendo alguma coisa relacionada a isso e tenho experiência em relação a isso na minha vida pessoal. Ontem eu li algo fenomenal sobre isso, que dizia assim: Senhor, né, uma pessoa que de 1600 e alguma coisa falou sobre isso, ele fazendo uma perspectiva da vida, né, de oração. Ele falou: quando eu entro, Senhor, para falar contigo, as coisas materiais e carnais tomam espaço, deixando que eu fale com o Senhor. E eu fiz uma reflexão disso na vida, e é exatamente isso. Você se ajoelha, você se coloca no seu quarto para orar, você se distrai. Estou falando você, estou falando nós, né? Nós nos distraímos com coisas que nós vamos ter que fazer. E logo a gente se levanta, a gente faz uma meia dúzia de palavras lá, a gente acostumou a fazer isso na vida religiosa nossa. A gente aprendeu que a gente formula, né, alguns pedidos e algumas coisas interessantes, até em relação ao nosso pecado. Você fala: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém, né? Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece que é mais de uma multidão que tem lá, né, de pecado. Mas a questão não é essa, é o reconhecimento e arrependimento. Então, quando você fala, tem algumas coisas que pegam forte na nossa carne, a gente pode conversar de uma maneira muito especial e íntima com Jesus. Falar: Senhor, sabe aquele negócio que eu tenho lá do mal, que eu não aguento ficar sem falar alguma coisa. Então, Senhor, dobra essa língua aqui, né? Para que ela seja menos... Eu estou dando um exemplo, porque os pecados são específicos. E a gente tem, primeiramente, que conhecer o nosso pecado. Porque tem gente que acha que não peca, pastor Michel. Tem gente que é santíssimo. Daí ele não precisa entrar na presença de Deus para orar, pedindo primeiramente toda essa direção dele na nossa vida, para nos livrar, né, pedir uma vida de santidade. Como também você não consegue ver bênção nenhuma na vida
que você daí você não agradece, né? Porque se você achou que você não recebeu, você não vai agradecer, você vai sempre pedir. Deus poderia falar assim para você: nossa, isso daí eu já respondi a semana passada, né? Você está pedindo de novo, eu já respondi a semana passada esse pedido aí. Então nem a pessoa percebeu. Então essa questão da oração, falta muita intimidade nossa com Deus, e a gente não fica muito preocupado de ficar formulando, né? Porque as orações nossas mesmo de público, nossa, coisa mais linda, até poética, né? É poética, bonita, se levanta, ó, né, Senhor. E às vezes nosso coração não está dizendo nada daquilo. Se o coração nosso não estiver dizendo nada daquilo, é uma oração sem sentido. Como que vai ser respondida? Aqui, pode ver que a oração dele, pastor Michel, era específica. Olha, oferece o remédio da oração, diz: desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, para que transbordeis. E daí ele fala, transbordeis no quê? Né? Conhecimento. Então ele é específico nisso, ele queria que esses irmãos, mesmo tempo que ele estava agradecendo, ele estava pedindo: olha, transborde disso. Porque o que está precisando é isso, viu? Você está vendo transbordando hoje para que lado? Uhum. E compreende-se também, em muitas... Pessoal mais antigos, né? Sempre enfatizaram, os pastores atuais, sobre a oração e sobre o específico reunião de oração. Eu tenho uma crítica construtiva, uma crítica positiva e uma crítica negativa quanto à reunião de oração. Uma primeira positiva. Realmente, nós precisamos de oração. A reunião de oração era o momento onde você se ajoelhava, você pedia, você estava entre irmãos ali, falando daquilo que você necessita. Em muitas reuniões de oração era um alívio para muitas pessoas, porque elas desabafavam coisas que estavam reprimidas dentro delas mesmas. Só que o problema está na mesma forma do culto. Ou seja, a pessoa só ora no culto e na reunião de oração. Então, nós precisamos entender que a oração, ela é constante. Paulo enfatiza isso. Estou orando por vocês incansavelmente, incessantemente. Por quê? Porque nós ouvimos o seu testemunho. Paulo falando para os Colossenses. Então, negativo seria que o pessoal não tem uma oração contínua depois disso. Isso, exatamente. É só no domingo e na reunião de oração. Passou na meio da semana, geralmente na igreja onde eu frequentava, terça-feira a reunião de oração, e domingo o culto. Né? Então, orava só no domingo e na terça-feira. Aí chegava segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, dizendo de oração. Aí chegava no domingo... Já estava vacinado, né? Na ideia do... E uma coisa que nos preocupa como igreja é que o nosso tempo, infelizmente, tem se tornado... Nós fomos escravizados, vamos dizer assim, né, no bom sentido, no dinamismo das coisas. Você parar para orar, para muitos de nós, é perca de tempo. Por quê? Porque eu poderia estar produzindo alguma coisa, eu poderia estar fazendo outra coisa, sendo que é necessário a gente orar, é necessário a gente ter um tempo de oração. Mas nós entendemos que você ficar 5 minutos no lugar parado é perca de tempo. Então a oração, nós precisamos entender que a oração é necessária. A igreja precisa de pessoas que oram incessantemente. Por quê? Porque a oração nada mais é do que nós falarmos com Deus e Deus também falar com nós através da oração. É nós entendemos que um dos nossos pedidos pode ser que sejam atendidos ou não. Mas através da oração nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E o incessante, ele sai então do momento exclusivo também
de você fechar os olhos e entrar no seu quarto. Você pode, essa é a ideia, né? A oração você tem que fechar o olho, né? Você pode fazer oração de olho aberto também, quando você está caminhando. Senhor, tem misericórdia. É oração, você está falando com Deus. A ideia da oração é você falar com Deus. Então você está andando, quantas vezes você está? Geralmente eu estou sozinho no meu carro. Você está clamando o nome de Deus, Senhor, me guia. Senhor, guarda o meu olhar, guarda a minha boca para não xingar ninguém, né? Daqui até em casa, né? Então a gente vai clamando a Deus por quê? Para dar força. Porque sem esse apoio de Deus na nossa vida, sem essa direção, a gente vai falhar a todo momento. Daí você vai esperar só chegar em casa, né? Então, eu acho que esse lugar, esse quarto, esse momento a sós com Deus, é o momento daí de derramar, pastor Michel. Que você vai lá, né, um monte de coisa que as pessoas nem podem ouvir, que vão ficar abismadas em relação aos seus pecados, ao pecado do seu irmão. Você colocar, Senhor, ajuda meu irmão lá nisso. Você vai expondo, daí você tem a liberdade lá de fazer um negócio mais... Mas a oração, ela é o dia inteiro. Né? Você está lá na cozinha, né, a dona, né, a irmãzinha, quantas vezes, né, queima lá. Então, Senhor, guarde os meus lábios para que não saia nenhuma palavra torpe aqui, né, da minha boca. De repente até um glória a Deus, né? Os irmãos pentecostais dão uns gritos de glória a Deus, falando, nossa, o que foi a bênção? A bênção foi uma queimadura, né, no dedo aí. Mas está vendo que Deus, ele está no controle de todas as coisas, e só a oração que pode quebrar essa questão nossa, pessoal, carnal, de achar que a gente tem solução para tudo. Não temos. Achar que a gente tem solução para a igreja de revitalizar. Vamos trazer um grupo que, pastor Michel, porque tem um camarada que é bom nisso, ideia errada. Ideia errada, começa daqui. Tudo bem, vai vir um grupo primeiro para dar a luz, né? Para dar o toque. Tem que fazer oração, vocês fazem oração. Isso que a gente está falando aqui agora. Vocês fazem oração, então, a gente está meio desanimado com esse negócio de oração. Então, já começou a explicar tudo a vida da igreja. Uma igreja que não ora, que não pede a Deus e só tem momentos de vinda na igreja. Agora imagine, né, alimentação, né, falar com Deus. Você disse, né, dessa terça-feira, da reunião de oração e o culto que a gente ora. Já pensou se a gente fizesse uma alimentação nossa, a gente se alimentar na terça-noite, no domingo à noite? Eu ia estar um pouquinho mais magro, né? Mas a gente ia padecer, né? Porque como que é gostoso a gente se alimenta o dia inteiro? É verdade. Então, por que as coisas espirituais, e isso a gente está alinhando, fazendo um paralelo, é igual, é a mesma coisa, queridos. O corpo precisa do alimento material físico, e o espiritual precisa de alimento espiritual. Então, como que a gente vai ser forte, saber quando Deus está falando, se a gente é raquítico? Outro dia nós falamos dos vales, né, dos ossos secos. Se a gente está seco, né, é um esqueleto andando, espiritualmente falando, um esqueleto andando nesse mundo. É só deitar mesmo, está ser enterrado, porque, viu, não tem mais vida. Muito bem, então a oração é de grande importância para a revitalização. Tudo passa pelo caminho da oração. Não tem jeito. Se nós devemos, querendo ou não, levar um ponto de pregação para um lugar, é através da oração que nós vamos fazer isso. Se nós fazemos uma decisão importante aqui na nossa comunidade, tudo perpassa pela oração. E muitas vezes nós nos esquecemos da oração. Outro ponto importante da revitalização está lá no versículo, terminando o finalzinho de 9, começo de 10.
Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu íntegro trabalho, agrado, frutificando, e aí essa palavrinha que a gente tanto almeja, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você vê que costura, né, Michel? Como que você vai saber do conhecimento? Na verdade, duas coisas aí que falam o 9 e o 10. Conhecimento da vontade de Deus e vida de fidelidade. Como? Né? Porque pode ver que começa no versículo 9 falando da oração. Como que você vai ter pleno conhecimento se você não conversa com Deus? Daí vai lá, pedindo o quê? Conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Se você perguntar para a maioria das pessoas, viu, qual que é a vontade de Deus para a sua vida, ninguém sabe falar. É verdade. Mas Deus falou com você, daí o pessoal fica imaginando assim, né? Uma voz sussurrando, né, aos seus ouvidos, filho. Eu já escutei pessoa. De repente Deus pode também, como nós vimos lá no Antigo Testamento, que havia muita essa interferência, né, de anjos vindo, falando. Mas enfim, hoje Deus fala através da sua palavra. Se você tem uma vida diária, de devocional, Ele vai falar com você através da palavra, né, dentro daquilo, Senhor. Eu quero, aquela ideia de Gedeão é muito fenomenal, porque chega lá o anjo, né, para falar que ele ia ser o cara que ia libertar o povo lá dos midianitas. Ele fala, mas eu, né, da família mais pobre, da tribo mais pobre, o mais pequeno da casa, ele pede 2 sinais. O primeiro, um dos sinais seria que toda a terra estivesse molhado e o novelo seco. Daí, não contente, falou, quero ver se é Deus mesmo que está falando comigo. Senhor, vamos inverter agora, né? A terra toda seca e o novelo molhado, né? E aconteceu, falou, não, agora eu tenho certeza, porque naquela época as pessoas estavam distantes, né? Todos esses, o que nós temos na mão, eles não tinham, e eles estavam abandonados, então existia uma interferência, eles não sabiam muito bem como Deus falava, né, como Deus agia, então precisava de uma interferência direta mesmo. Hoje nós não precisamos mais disso, né? Nós temos as Escrituras. Então, você quer saber do conhecimento da vontade de Deus, como Deus fala, né? Responde aqui, comunhão com ela. Exatamente. Às vezes tudo perpassa também pelo conceito bíblico. Em algumas vezes acontece com quem frequentemente lê a Bíblia, com quem frequentemente ora. Você está em uma determinada situação e uma pessoa age de maneira, um comportamento meio duvidoso. Logo vem a palavra de Deus na sua mente. Mas amar é o principal mandamento de Deus. Será que a atitude do rapaz ou da mulher, ou qualquer atitude, condiz com realmente amar a Deus e as pessoas? Então, o filtro passa a ser a palavra de Deus. E o conhecimento, ele é muito mais abrangente no nosso dia a dia. Também o conhecimento que muitos acham que são conhecimentos teológicos. É importante a gente ter uma base. Nossa doutrina é uma doutrina muito sadia, vamos dizer assim, quanto à fidelidade nas Escrituras Sagradas. Mas a pessoa acha que a teologia, né, o conhecimento de Deus é puramente na teologia. Sendo que Deus não dá para se encaixar entre 4 paredes, entre um livro, entre essas coisas. Tem uma música, eu acho que é mais contemporânea, que diz assim, né? Uma das partes dessa música, não se explica a Deus. Preto no branco.
Não se né? Então, você quer explicar só pelas vezes, você não vai conseguir explicar nunca. Então, isso é comunhão, daí você vai conhecendo como ele age. O agir diferente é diferente de uma construção nossa. Não, acho que Deus fala assim. Você vai falar, não, eu acredito que é dessa forma. Não, a gente só vai saber disso com a comunhão com Ele, né? Depois de vários pedidos, você clamando, tal, você começa a entender. No primeiro momento você acha que Ele não respondeu. Segundo momento você fala assim, mas o que eu estou pedindo? Né? Mas eu tenho mais do que isso, eu estou pedindo uma coisa que é incabível até Deus dar isso para mim. Não que seja impossível para Deus, é que aquilo não vai fazer diferença nenhuma. Na hora do desespero, o pastor Michel, uma das coisas que eu aprendi na hora do desespero, a gente pede tanta coisa para Deus que é terrível. Se Ele concedesse para nós mesmo tudo que a gente pede, a gente estava lascado. É verdade. Porque a gente não sabe como deve pedir. Né? Isso é bíblico. A gente não sabe como deve pedir. E louvado seja o Espírito Santo de Deus, ele interpreta tudo isso, né? Mas a gente tem que começar a aprender isso, né? Com a comunhão com Ele, como que Ele interfere nos nossos pedidos, como que um pedido está sendo feito na vontade dEle. Pode ver que aqui, era a vontade de Deus. Não é vontade de Deus que uma igreja tenha novas pessoas convertidas. Não é vontade de Deus que transborde, né, nesse pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. E isso é uma oração na vontade de Deus. A maioria das coisas nossas, das orações, são feitas visando um bem-estar nosso. É verdade. Senhor, eu queria um serviço melhor. Meu camarada, ele quer um serviço melhor, mas não quer estudar, Michel. Não corre atrás. Então é um pedido incabível. Eu gostaria de ter um carro melhor, mas primeiro você tem que ter dinheiro, guarda dinheiro. O cara não guarda dinheiro ou ele não tem um serviço compatível para ele ter aquele carro que ele está pedindo. Então são pedidos incompatíveis. Não tem como Deus falar assim, né? Eu gostaria até que a voz de Deus viesse assim de imediato falar para o camarada, viu? Esse pedido seu é absurdo, você quer mesmo, né? Mas muitas pessoas não vão conseguir enxergar que aquele pedido dele é um absurdo. Você tem que pedir, mas vamos lá, vamos ser sábio, vamos ter entendimento espiritual, para a gente saber o que a gente tem que pedir, o que a gente não tem que pedir. Tem coisa que nem adianta pedir, é absurda. Perpassa muito também. A gente ouve muito falar de pessoas que adentram na igreja há um tempo e dizem que a igreja precisa melhorar, a igreja está fraca, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Só que ela também faz parte do reflexo da igreja. Sim. E aí você chega para essa pessoa e fala, olha, legal, se você fala esses sintomas da igreja, é porque você está se preocupando. Então vamos vir antes do culto, uma hora mais cedo, para você ver qual é o ministério que você pode servir, ou a gente trabalhar com você, discipular você, para você discipular outras pessoas. A gente já sabe a resposta dessa pessoa, né? Essa vida de fidelidade. Ele quer que as coisas aconteçam, mas ele mesmo não está dentro dele fazer nada. Sabe? É questão da coerência, né? Operosidade na vida cristã. Não tem coerência do que ele fala, não, eu quero uma igreja forte, uma igreja bonita, e até um templo maior. Mas ele pergunta, mas o que eu estou fazendo em relação a isso, para que isso aconteça? Nada.
né? Tá esperando que o pastor Michel, o santo Agel, dê, né, as alternativas para nós. Estamos dando hoje. A alternativa é você se colocar, né? Opa, tá lá, tá precisando. Porque sempre vai ser a mesma coisa, né? Se a gente falar assim, o pastor Ageu, ele não tem condição nenhuma de ser pastor Ageu, de ser pastor. Eu sou o pastor, estou o pastor pela misericórdia de Deus. Acredito que mesma coisa, pastor Michel, né? Então, se for perguntar para todos aí se ele tem condições de ser, né, na perspectiva, nós não temos. Nós estamos, pastor Michel, porque Deus colocou a gente nesse ministério tão honrado, pesado muitas vezes, mas tão honrado pela misericórdia dele, porque nós não temos condição disso, né? Então, se você for perguntar para o irmão fala assim, pastor, eu não tenho condição, porque acho que se ele for olhar nessa perspectiva sempre, nunca vai ter. Ele vai ter que abraçar, né? E Deus vai dando, foi o que aconteceu com todos os servos, é só ler a Bíblia, né? Desde Moisés lá, né, com um problema grave de fala, né? Deus deu a voz dele, que era Arão, né? Deus concede as condições necessárias para que a gente possa atuar na obra. Mas se você ficar de segunda, assim que o pessoal fala, né, ou em cima do muro, né, esperando que uma pessoa mais capacitada do que você faça, daí a igreja vai desmoronar mesmo. Abraça lá a vida de fidelidade. Vida cristã é isso. Não é uma experiência especulativa. A gente vai fazer... Eu tenho escutado isso me dá muito medo. Vamos fazer uma experiência em tal coisa. Vamos experimentar o pastor para ver se dá certo. A ideia é se o pastor vai dar certo. A ideia não é se nós estamos dando certo aqui nesse lugar. Você entendeu como que as coisas? Então, nós precisamos ajudar os nossos irmãos a pensar, ter sabedoria, fazer uma reflexão mais profunda do que jogar a carga nos ombros dos outros só. E eu vou lá domingo assistir o culto para ver se tá bom. Geralmente não tá, né? Geralmente não tá, né? Alguns que vêm para louvar a Deus falam, nossa, que maravilha, tal. Mas a maioria vem para tirar, os três que eu falo lá, os três grupos que iam até Jesus. Tinha os verdadeiros discípulos que queriam mudar de vida, tinha o grupo dos curiosos, vamos ver, né? De repente só para ter um pão para nós lá, né? na refeição. E tinha o grupo que queria pegar as palavras que Jesus falasse fora de contexto para levar ele para a cruz. Não, o camarada está falando coisa errada, vamos crucificar ele porque ele está indo contra as leis. Então tem esses três grupos toda a vida na nossa caminhada. E o grupo, me assusta também, o grupo seguidores de Jesus é o menor, o curioso é o maior, e depois um grupo razoável dos críticos e dos que inflamam, né, o meio, né, a comunidade. Então está precisando abrir nossa cabeça, nosso coração e viver uma vida de fidelidade, né? Me preocupa mais ainda, porque dentre os 12 discípulos, um ainda traiu e o outro negou. É por isso que a gente precisa da misericórdia do Senhor mesmo, porque mesmo no grupo dos discípulos há pessoas falhas, pessoas que realmente necessitam de transformação. Nós introduzimos aqui outro ponto, que é a vida de fidelidade. Eu tenho dois exemplos muito bons para ser falado sobre fidelidade, de duas senhoras. Recentemente eu e minha esposa, a Natália, fomos visitar uma senhora que era da nossa antiga igreja, e ela estava bem, aparentemente, e ela tinha comentado conosco, né?
Infelizmente, eu não estou podendo ir à igreja, abriu os cultos presenciais, mas eu não posso por conta da minha idade. Tem um pouquinho mais de sabedoria quanto a isso. E eu tenho muita saudade, mas eu descobri um ministério que eu desenvolvi, que é da oração. Ela liga para as pessoas e conversa, bate-papo com as pessoas e termina com a oração. O propósito é a oração, ela fala isso. Né? Você vê como é a fidelidade. Deus operando mesmo longe do templo, mesmo longe das quatro paredes aqui. E um outro exemplo também é da igreja do meu sogro, né? O pastor Omar Demetrios, lá de Osasco, do quilômetro 18 de Osasco. E recentemente descansou uma senhora que era temente a Deus ali na igreja. E nas visitas, uma das visitas que o meu sogro foi, eu fui junto com ele. E também era uma senhora debilitada, não conseguia ir mais na igreja. Mas ela falou para o meu sogro: pastor, eu estou aqui em casa, eu sei que eu deveria estar indo na igreja, mas a minha condição também não dá, isso foi antes da pandemia, né? Então ela estava debilitada mesmo. Ela falou: só que é o seguinte, toda quinta-feira eu faço culto doméstico. Ela falou essas palavras, aqui em casa. E sabe quem é que vem? A minha vizinha, que é da espírita. Toda quinta-feira eu chamo ela, a gente vem, toma um café, eu leio a Bíblia, oro com ela e a gente bate papo. É um culto doméstico. Na época ela tinha uns 87 anos. Deus levou recentemente, acho que mês passado. São dois exemplos de pessoas, de senhoras, que muitos de nós achamos que só vem para o culto por conta do tradicionalismo e tudo mais. Mas Deus trabalha tanto na vida das crianças quanto na vida dos mais idosos. E a fidelidade perpassa na vida dessas pessoas. Nós encontramos a fidelidade, mesmo distante do templo, fazendo a boa obra. Viu, Michel? Umas coisas assim interessantes em relação a fruto. A gente coloca na nossa mente que fruto é quantidade. Está até certa essa ideia, mas tem fruto que não se come, né? Tem fruto que não presta para nada. Então, olhando para isso, o que acontece? Eu acredito que no dia do julgamento muitos de nós terão uma surpresa muito grande, porque assim, nós somos pequenininhos aqui, tá? E de repente a gente fala assim, a gente olha os grandes aí, né, tal, pessoas renomadas, né, com muitos livros, tal, a gente fala, nossa, esse camarada frutifica muitos seguidores, tal. Mas você parou para pensar que Deus, ele não vê da mesma forma que nós? Às vezes aquilo que a gente achou, olhando para nós, aquilo que a gente achou que foi uau, nós fizemos hoje um trabalhão, para Deus não significou nada, e uma coisa que você falou assim, nós preciso melhorar, isso daí foi aquilo que Deus relevou. Então, quando Ele for colocar as nossas obras lá, né, no dia do julgamento, o que a gente achou que estava morto foi esse que valeu, aquele montão que a gente achou que, pela nossa sabedoria, foi válido, para Deus não foi válido nenhum. Então a gente tem que se preocupar muito, não vamos se justificar também, falar, né? Então vamos ficar, não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer outra coisa, que às vezes nós damos mais valor, a gente corre atrás para ser igual, esse é um grande problema. Não, eu quero ser igual, cara. Viu? Ninguém é igual a ninguém, Michel. Né? Eu nunca vou conseguir ser Hernandes, Dias Lopes, nunca vou conseguir ser Augusto Nicodemos, os caras são os caras, né? E louvado seja Deus pela vida deles, né? Mas eu sou Ageu, nascido em Sorocaba,
pela misericórdia de Deus, como eu falei antes, pastor, e você também é sorocabano? Sim, sorocabano. Sorocabano e tal, e Deus está conduzindo, abrindo nossa mente para uma expectativa mais profunda. Se a gente levar 1, 2 pessoas para Cristo, você sabe que levar para Cristo não é só trazer na igreja. Levar para Cristo não é só a pessoa ser religiosa. Levar para Cristo é fazê-la entender que o Senhor da vida dela será Cristo. Isso é levar para Cristo, né? A gente faz, às vezes, um evangelismo e não frutifica, tá? Muitas pessoas reconhecem tal Jesus, mas a gente não dá o suporte, ela volta a ser como era antes. Então não teve salvação ali. Precisou, ela teve o primeiro despertar, o acender, né? Mas precisava a gente alimentar esse braseiro, soprar ele um pouco mais para o negócio virar uma chama mesmo. Às vezes isso não acontece, né? Dentro dessa perspectiva da frutificação. Então, os nossos pensamentos não são iguais a Deus, nem os nossos caminhos iguais a de Deus. Por isso que a gente precisa de uma vida de fidelidade, de uma vida voltada ao conhecimento da vontade de Deus, e daí vem, né? Vai, acho que está quase, né, pastor? Vamos ver se a gente pega esses 2 para a gente encerrar. Você pensou que não tinha muita coisa para falar hoje? Não. Não, porque ficou, eu digo porque ficou a menor parte, né? Ficou, mas mesmo assim a gente desenvolve aqui, ó, desenrolar aqui. Vamos lá. O bate-papo nosso aqui. E o processo da frutificação da graça de Deus, buscando o tratamento de Deus, nós precisamos entender que nada, exatamente nada vem de nós. Não é da programação, não é do culto, não é das pessoas que vêm à igreja, não é do pastor, mas a força que move toda a igreja vem do Senhor. Aleluia! Aleluia! E, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade em que parece que as pessoas que caminham sozinhas, que chegam até o topo, são as mais admiráveis, vamos dizer assim, aos nossos olhos. Eu sou apaixonado pelo ministério do Billy Graham. Billy Graham enchia estádios. Nossa, enchia estádios. Milhões de pessoas se converteram com o seu movimento evangelístico nos Estados Unidos, através da televisão. E a gente quer agradar somente o Billy Graham, ver o Deus maior que estava acima do Billy Graham. Conduzindo, exatamente. Se você perguntasse para ele de onde vinha tudo isso, garanto que ele ia falar que veio do Senhor. É que a gente não consegue ver os bastidores do que ele sofria também, todas essas idas para ele encher, porque acredito que era uma batalha espiritual muito grande, sim, pastor Michel, com certeza. Porque não se enche um estádio só pelas nossas forças, não, por isso que a força vem do Senhor. A batalha espiritual por trás disso é muito grande, por isso que precisa não só o servo de Deus orando, mas toda uma equipe fortalecido pelo Senhor e envolvido pelo Espírito Santo do Senhor para que aquilo aconteça. Por que será que a gente sofre mais vexames do que, né? Às vezes eu paro para pensar, às vezes não, mas às vezes sim, é a fraqueza nossa mesmo, a gente já faz duvidando de um projeto, né? Muita dúvida, eu vou lá, mas já sei que não vai dar nada. Ué, já começou mal, né? Então não teve uma vida de confiança, uma vida de fé, nessa crença que a força vem dele, vem de Deus. E não, nossa, Senhor, seja como tu queres, vou fazer o melhor de mim, me leve e me use. Ponto. Né? E as coisas fluem, né, nisso, sem essa expectativa de que algo grande aconteça, para que não tenha também uma decepção. Tem gente que se decepciona porque fala, ninguém me ouve, ninguém me quer. Né? A gente gosta de ser
né? O camarada quer todo mundo, não, sabe? Então, quando a gente fica longe dessa expectativa, ajuda também, viu? Sim. Confiando em Deus, fala, mas o tempo é do Senhor. Eu só quero ver as pessoas mais cristãs, mais crentes, vamos usar o termo antigo, mais crentes, Senhor, né? Dando um pouco de si, né? Alimentando a igreja dela, tanto espiritualmente como financeiramente, também para os projetos. Não tem como, né? Isso acontecer, mas é aí que dá perseverança, né? Quem que dá perseverança é Deus, a força vem dele. Longanimidade é fato. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A força vem exclusivamente de Deus. Nós somos apenas ferramenta. Né? Somos apenas ferramenta usadas na mão do Senhor. E nós precisamos entender que não vem de nós. Porque se vier de nós, já é fadado ao fracasso. Não é verdade? E se nós pusermos toda a nossa responsabilidade somente em nós mesmos, quando algo dá errado, a gente se frustra de tamanha proporção, como você mesmo disse, né? É melhor a gente ser confiante em Deus e fazer aquilo que foi proposto, do que ser confiante em nós mesmos, e quando, na medida do fracasso, a gente se sentir mais inútil ainda. Então, a força vem exclusivamente do Senhor. E o último ponto aqui é uma atitude positiva. Está lá no verso 12: com alegria dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabes da herança dos santos na luz. Nós também vamos poder pegar aquele versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, pensamento positivo não seria um pensamento somente nisso, mas um pensamento em Cristo Jesus. E está em Neemias aí, né? Isso. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, uma atitude positiva conta em muito bom para o trabalho da revitalização. Porque se você chega, olha só, Michel, a gente está quase encerrando, né? Depois você vai fechar para a gente encerrar, né? Despedir o pessoal também que nos acompanha, agradecer, né? Por isso. Mas olha só, se você chega na igreja, o pessoal vem, mas você escuta coisas assim, ó. Cadê o pessoal? Nossa, mas essa igreja está fraca, hein? Não, fraca a gente sabe que está. Mas você usar desses argumentos, você vem para usar esses argumentos, não ajuda em nada. Exatamente. Né? Vem, você está aqui porque Deus o trouxe. Seja uma bênção e faça a sua parte. Né? E a nossa parte não é só vir à igreja. A nossa parte é fortalecer o irmão lá, com essa força do Senhor. Viu? E aí, meu irmão? Viu? Estou notando a sua ausência, mas não no fato de querer constranger ele, dar lição de moral nele. Fala assim, viu, está acontecendo alguma coisa, está desanimando. Porque geralmente é desânimo mesmo. Vamos lá, não desanime não, meu irmão. É a palavra profética já em cima do irmão, né? É uma palavra que ergue, não uma palavra que abaixa. Não fica assim não. Independente dos seus problemas, ou se você não está tendo tempo, dá um pouquinho do seu tempo para Deus, você não vai se arrepender. Porque o que você faz para Deus, você não precisa nem pedir a troca, Ele já dá. Porque a alegria de Deus é conceder para nós as bênçãos dele, Michel. O que as pessoas desconhecem, que só o fato de fazer, não precisa nem pedir, só o fato de você estar fazendo para Deus, abençoando a vida dos outros, Deus já concede tudo o que nós precisamos na vida, a gente não precisa pedir mais nada. Ultimamente eu estou desfrutando disso. A gente demora para aprender, né? O que a gente demora tanto tempo para pedir, só o fato de você estar fazendo para Deus, Ele já está retribuindo para nós, Ele não precisa pedir mais nada. Aliás, eu estou tendo até muito mais do que eu preciso. Né? Porque o que eu preciso? Né? Além da alimentação, da minha casinha e das pessoas que estão à minha volta, mais nada, pastor Michel.
Os sonhos chegam a uma idade da vida da gente, os sonhos não são mais aqueles do jovem conseguir, né, avançar em relação à vida profissional. Eu já fechei nessa parte. Então eu estou livre, tranquilo para dizer, olha, Senhor, né, estou aqui e eu estou ganhando só com isso. Porque só a paz que Ele nos concede por estar fazendo as coisas para Ele o bem, vale mais do que 1000 presentes, elogios. Elogio não significa nada para mim. Eu falo isso de uma maneira clara, porque ela pode ser muito fatal. Ela pode inchar você, tal, você achar que você é mesmo. A gente não é nada, não. Não acredita muito em elogio, não. Elogio pode ser verdadeiros e pode ser falsos, mas mesmo os verdadeiros são prejudiciais se você não souber lidar com isso. Se você souber lidar, tudo bem. E aí vamos nós. Pois bem, então uma atitude positiva conta em muito. Quando você pensa de maneira diferente, deixando um pouco o lado negativo das coisas, as coisas começam a florescer. Pois bem, vamos encerrar esse bate-papo, essa aula. E gostaria de agradecer a você que nos acompanhou, você que está presente também nas outras lives que nós fizemos, nos cultos. Agradecer a você que está conosco e que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Logo mais à noite teremos nosso culto presencial. Então, nos vemos daqui a pouco. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pois sabemos que tudo vem de Ti. Louvado seja tudo está em Ti. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam o Senhor. Então nós queremos oferecer o nosso melhor a Ti, a começar pelas nossas vidas. Oferecemos as nossas vidas para ser revitalizadas. Que possamos estar juntos, em comunhão, em comunidade, louvar e adorar o Seu santo nome. E conhecer e aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau.